Tem muitas promessas e muitas coisas que a gente deixa de viver e gosta de justificar, dizendo que Deus não quis fazer. Presta atenção, é muito mais fácil para o ser humano dizer que Deus não quis fazer do que a gente que não se colocou à prontidão, a gente não se colocou no lugar específico para que aquela promessa acontecesse. Calma aí que você já vai entender. Você acha que Sansão, um homem que veio de uma mulher estéril para vencer guerras para Deus, era do plano de Deus que ele fosse zombado e feito de idiota, de palhaço pelos seus inimigos? Não, não era essa a ideia de Deus, mas Sansão ele se deixou cair numa tentação ao invés de cumprir o propósito de Deus em sua vida. Você acha que era da ideia de Deus fazer com que Davi roubasse uma mulher que não era sua e colocasse o seu marido, o seu esposo na frente na guerra, no campo de batalha, para que ele morresse, para que aquela mulher ficasse para ele? Você acha que isso era plano de Deus? Ou até mesmo Saul, antecessor de Davi, você acha que era do plano de Deus fazer com que Saul perdesse o seu reino? Não era, sabe por quê? Porque a Bíblia vem dizer que lá o profeta, quando Saul pegou e foi lá levar o seu sacrifício antes do profeta, no lugar do profeta, quando o profeta chegou, ele disse assim: Saul, por que você fez isso? Se você não tivesse feito isso, o seu reino seria para sempre. Mas como você fez isso, neste momento Deus já está levantando um homem conforme o teu coração. Você acha que é do plano de Deus todas as coisas ruins que você está passando ou as coisas boas que você deixa de viver? Muitas vezes é muito mais fácil a gente culpar a Deus, a gente falar que Deus não queria que acontecesse. Mas será que você está fazendo a sua parte para que aconteça? Às vezes a gente tem um plano, a gente recebe até mesmo uma promessa de Deus, mas essa promessa ela não se cumpre. Mas é muito mais fácil ficar falando: Deus, por que não se cumpriu? Ah, é porque Deus não queria, é por causa disso, por causa daquilo. Mas não! Pare e presta atenção, é porque você não está se colocando no lugar para que essas promessas sejam cumpridas em sua vida. Não adianta a gente querer que os outros façam pra gente aquilo que deve a gente fazer por nós mesmos. Deus ele está ao nosso lado, nos ajudando a cada dia, a cada momento, a cada angústia da nossa vida. Ele nos ajuda e nos estende a mão para nos levantar. Só que se a gente não se posicionar numa posição em que a gente consiga alcançar a mão de Jesus, a gente não vai vencer. A gente não vai ver as promessas de Deus atuando na nossa vida. Então se você quer ver as promessas de Deus atuando na sua vida, pare de usar a desculpa que foi porque Deus não quis. Não é necessariamente porque Deus não quis, talvez seja porque você não se posicionou para receber isso. Deus ele tinha um plano para Sansão, ele tinha um plano para Saul, ele tinha um plano para Davi, mas eles erraram. Mas mesmo Sansão, quando ele errou, Sansão ele foi lá, Deus pegou na mão de Sansão nos últimos momentos e fez com que Sansão vencesse a guerra. E na sua vida é a mesma coisa. Por mais que atualmente você esteja colocando a culpa em Deus, falando que as coisas não estão acontecendo porque Deus não quer e não porque você não está se posicionando corretamente, por mais que você esteja fazendo isso, Deus ainda estende a mão e ainda pode vencer essa guerra com você. Porque isso depende de você. Deus ele tem planos para sua vida, coisas para você viver que você jamais imaginava. Se você hoje consegue ver e viver momentos que você orou no passado, você já vê o plano de Deus atuando na sua vida. Saiba que Deus, o que você pede hoje, Deus tem plano de te dar muito mais lá na frente do que você já tem hoje. Você entende isso? A gente só precisa se colocar numa posição onde Deus possa nos usar, onde Deus possa agir na nossa vida.